A história começa com Zandali vivendo em uma cidade absurdamente cara, cheia de gente rica que curtia morar nas áreas mais luxuosas do centro. Mas esse não era o caso de Zan, um jovem que, desde cedo, ficou sem os pais, por culpa dele mesmo e dos seus próprios vícios. Hoje em dia, ele se virava com o que dava, comia os produtos mais baratos que achava no mercado e sobrevivia de lanches rápidos. Enquanto descia a rua, meio distraído, mastigando um sanduíche qualquer, Zan passou por um velhinho sentado à mesa, rodeado de bugigangas de todos os tipos. O senhor virou para ele com um olhar sério e, sem rodeios, perguntou se ele queria comprar alguma coisa. Do nada, já foi oferecendo uma tal de concessionária. Zan, mais focado no sanduba do que na conversa, só deu uma mordida e perguntou pro velho qual era a utilidade daquilo. E o vovô mandou, todo confiante, que aquilo podia dar um boost instantâneo no aprimoramento. Segundo ele, o dono do item podia virar defensor, mentor principal, casar e até se tornar imortal. Zan quase riu na hora. Aquilo parecia uma besteira sem tamanho. Sabia que nada vinha fácil nessa vida. Se quisesse conquistar alguma coisa de verdade, teria que ralar muito, e não sair por aí gastando pouco dinheiro que tinha com coisas que nem entendia. Ele virou de costas e falou, seco, que não acreditava nessas mentiras e que não ia torrar grana com isso. O velho ainda tentou insistir, mas Zan respondeu de um jeito curto e grosso. Aquilo deixou o senhor meio triste, mas ele não parecia alguém que desistia fácil. Então, do nada, soltou o nome e o sobrenome completo de Zan, só para mostrar que sabia tudo sobre ele. O velho começou a falar sobre o passado do garoto, como desde criança ele era cheio de energia e comia feito um leão. Disse que os avós de Zan eram camponeses simples, que a mãe dele tinha morrido e o pai era um alcoólatra. A família era extremamente pobre, e como se isso não bastasse, contou também que Zan descobriu recentemente que estava com uma doença fatal, e que não tinha grana para bancar o tratamento. O plano dele, comprar uma panqueca e depois tirar a própria vida, só para não ter que esperar por uma morte lenta e dolorosa. O velhinho ainda sabia que Zan tinha conseguido entrar na faculdade naquele ano, e que, dias atrás, tinha levado um fora no telefone da garota por quem era apaixonado há 3 anos. Zandali ouviu tudo aquilo e, sem conseguir segurar, os olhos dele se encheram de lágrimas. Zan simplesmente não conseguia acreditar. Como aquele velho podia saber tanta coisa sobre a vida dele? Era surreal demais. Confuso e com a cabeça a mil, ele perguntou de onde o senhor tirava todas aquelas informações tão trágicas da sua história. O homem, ao invés de responder direto, apenas abriu um sorriso tranquilo e, com a maior calma do mundo, perguntou se tudo o que ele tinha dito até agora estava certo. E, pelo jeito no rosto de Zan, que parecia ter sido pego lendo uma página secreta da própria vida, dava para ver que o velho tinha acertado tudo, palavra por palavra, como se tivesse lido num livro escrito só sobre ele. De repente, o vendedor fez um comentário inesperado. Falou que aquela panqueca que Zan tinha comprado recentemente ali na estrada ainda estava quentinha e com um cheiro bom. E, sendo bem honestos, Zan até ficou meio triste com isso, porque o último lanche dele já estava frio, meio murcho e com gosto de mingau velho, cinza e sem graça. O velho então pegou o sanduíche da mão do garoto e disse que ia dar um jeito naquilo ali. Ia colocar o lanche em uso imediato. Ele falou que a troca da panqueca representava uma mudança. Segundo ele, isso ajudaria Zan a se valorizar instantaneamente. Afirmou que o cara ia virar um grande defensor, um mentor principal, ia casar, conquistar a imortalidade e atingir o auge da força. Em outras palavras, a vida do dono da tal concessionária mudaria completamente, um segundo antes de ser reconhecido por quem ele realmente é. Zan estava num ponto da vida onde nada mais fazia sentido. Estava no fundo do poço, sem esperança, sem nada a perder. Então, mesmo achando tudo aquilo meio maluco, ele aceitou a proposta do velho estranho. Naquele momento, algo mudou. Zan começou a imaginar uma nova vida e, pela primeira vez em muito tempo, teve uma pontinha de esperança. Talvez aquele negócio pudesse mesmo ajudar. O olhar dele ficou mais sério, como se estivesse finalmente enxergando uma luz no fim do túnel. Era como se uma chama acendesse dentro dele. Estava pronto para encarar qualquer obstáculo que viesse pela frente. O velho também percebeu essa mudança no olhar do garoto e se encantou com isso. Disse, com admiração, que via nele um verdadeiro talento e uma vontade gigante de viver. Então, segurando a panqueca com uma mão, ele enfiou a outra debaixo da mesa e puxou um saco cinza. Era ali que, segundo ele, estava a sorte de Zan. Sem dizer nada, o velho derramou pequenas tábuas de madeira sobre a mesa. Elas brilharam de um jeito tão estranho que até fizeram alguns pedestres pararem para olhar. Pareciam cobertas de luz, como se tivessem vindo direto do espaço, brilhando igual às estrelas do céu. Mas aquilo não deixou Zan animado. Não
Na real, ele ficou ainda mais desconfiado. Perguntou pro velho, com um tom meio cético, se ele achava mesmo que podia enganá-lo e fazer parecer que aquelas madeirinhas poderiam ser algo útil de verdade. O homem, no entanto, manteve a postura firme e respondeu com sinceridade. Disse que agora Zan já era maduro o suficiente para entender a verdade por trás de tudo aquilo. E então contou a história. Todas aquelas utilidades que estavam na mesa tinham sido usadas por heróis lendários no passado. E agora, depois de tudo, era a vez de Zan. Ele seria eleito. Assumiria o corpo de um desses heróis e herdaria seu destino. Com isso, poderia alcançar o auge do poder e do aprimoramento que tanto buscava. Os olhos de Zan brilharam de novo. Era surreal pensar que talvez, só talvez, ele pudesse mudar sua vida com tanta facilidade. Sem pensar duas vezes, disse que ia escolher logo um dos utilitários de madeira, apostando em alguma mudança positiva. Pegou o primeiro amuleto que viu pela frente. O velho olhou para ele com um sorriso esperto e falou que aquele amuleto podia parecer simples, mas tinha potencial. Disse que era perfeito para o caminho de um herói policial e que a recompensa era boa demais. Com aquele itens, An teria a chance de viver sua vida de novo, sem precisar duvidar de nada. Mas aí a ficha caiu. E se recomeçar a vida como se fosse uma ficha limpa não mudasse nada no final? Zan travou. O pensamento incomodou. Quando testava outros utilitários, sentia como se alguns carregassem a presença de um velho cansado, alguém que só existia por estar ali, sem propósito. Um corpo fraco, uma alma apagada. E ele, tão jovem, sabia que não queria aquilo para si. Era arriscado demais e não fazia sentido trocar de vida para acabar na mesma merda de sempre. Foi então que resolveu olhar com mais atenção o que ainda restava sobre a mesa. Vasculhou com cuidado. E de repente, lá estava, um pedaço de madeira brilhando de um jeito diferente. Quando encostou nele, sentiu uma energia única. Era um sistema. E parecia feito sob medida para ele. Com aquele sistema nas mãos, Zan teve uma visão. Poderia ter o mundo aos seus pés. Tudo o que ele precisava, tudo o que sempre sonhou, viria automaticamente. O sistema trabalharia para ele. Era como se, finalmente, alguém estivesse do lado dele empurrando na direção do topo. O velho, observando com atenção do outro lado do balcão, perguntou se ele tinha mesmo pensado bem. Queria saber se Zan tinha certeza absoluta da escolha, porque, uma vez decidido, não dava mais para voltar atrás. Aquele destino grudaria nele para sempre. Zan confirmou sem hesitar. Disse que escolhia o sistema e entregou o utilitário com firmeza. Poltabe assentiu, dizendo que aquela escolha era bem popular ultimamente. Comentou que muitos heróis tinham optado pelo mesmo caminho, e que quem experimentava o sistema não queria outra coisa. Então, sem dar brecha, despejou de uma vez todas as regras, pegadinhas e armadilhas que vinham no pacote. Mas não deu espaço para arrependimento, simplesmente empurrou o destino para Zan. Na sequência, o velho se transformou diante dos olhos de Zan, como se fosse um mago insano conjurando uma magia poderosa. Proclamou que era hora de mudar o próprio destino, agora. E foi como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Zan caiu, ou melhor, foi puxado, direto para outra dimensão. Um lugar completamente novo, feito sob medida para aquele sistema. Tudo ao redor parecia absorvê-lo. Ele não teve tempo nem de pensar. E naquele momento, entendeu, ninguém poderia ajudá-lo a voltar ao mundo normal. Ele já não fazia parte dele. Do lado de fora, os olhos do velho brilhavam, vendo tudo como se fosse um teletransporte bem executado. Mais um cliente que tinha sido puxado para o outro lado, deixando Poltabe sozinho ali na calçada. E ele se divertia com isso. Pensou, rindo por dentro, como não era nada fácil enganar as pessoas com panquecas. Mas, no fim, sempre funcionava. Enquanto isso, An estava em um lugar completamente diferente. Um espaço digital, feito de códigos de computador flutuando ao redor, como se o próprio universo agora fosse um enorme sistema eletrônico. Ele não estava mais no mundo real, não daquele jeito. Ficar de pé naquele lugar novo era quase impossível. De repente, como se tivesse levado um raio na cara, Zan foi arremessado para dentro de um mundo totalmente diferente. Quando se deu conta, estava ali, largado nas margens de um mar azul cristalino, tentando firmar os pés na areia antes que alguma onda o arrastasse. Começou a tossir sem parar. Parecia que tinha engolido algo bizarro no meio da viagem interdimensional, e esse troço tinha ido direto para os pulmões. Com os olhos ainda pesados e meio zonzo, ele começou a olhar ao redor. Foi quando se virou e... Uau! Bem ali na praia, várias garotas lindas estavam se divertindo de biquíni, jogando água uma na outra, rindo, correndo para lá e para cá como se o mundo fosse só aquilo. Zan arregalou os olhos. O sistema parecia mesmo ter funcionado, porque aquele lugar, cara,
Aquele lugar era um paraíso. Tudo parecia diferente. Melhor. Não era todo dia que se via tanta beleza junta, e ele nunca tinha presenciado uma cena daquelas nem nos sonhos mais aleatórios. Mas, como nada é tão fácil, uma voz apareceu do nada, acusando ele de ser um pervertido por estar com pensamentos nada puros sobre as garotas da praia. Zan se assustou, olhou para baixo, e percebeu que tinha alguém enterrado ali na areia, com só o rosto aparecendo bem debaixo das suas mãos. Num pulo, Zan tirou as mãos dali, morrendo de vergonha, e começou a se explicar. Disse que tinha caído do céu, juro, do nada mesmo. A garota, ainda meio enterrada, corou até a raiz do cabelo. Perguntou se ele era algum tipo de criminoso maluco, um lunático que literalmente caiu do céu no meio da tarde, bem no meio dela. Zan ficou sem palavras. Por mais absurda que fosse, aquela era verdade, e, para alguém que não sabia de nada, era bem fácil rir ou achar que ele era doido. A garota começou a sair da areia aos poucos, ainda desconfiada. E aí soltou que uma vez a tia dela tinha dado um conselho. Se um dia você encontrar um pervertido, sabe o que fazer, né? Zan nem teve tempo de entender o que estava rolando. Quando piscou, viu a perna da garota vindo na direção do seu rosto como uma flecha. A tia tinha dito que, diante de qualquer ameaça vinda de um garoto estranho, o certo era dar logo um pé na cara e mandar embora. Além do chute no meio da cara, Zan ainda teve que lidar com o escândalo que veio logo depois. A garota começou a gritar, chamando a atenção geral e avisando que tinha um criminoso na praia. Em segundos, todas as outras meninas entraram em pânico total, catando suas coisas, cobrindo o corpo e correndo de um lado para o outro, como se ele fosse algum monstro à solta. No meio do caos, parecia que até as roupas estavam voando junto com a areia, como se alguém tivesse jogado tudo pro alto num vendaval. E aí, claro, depois da voadora na cara, Zan apagou, desabou ali mesmo, largado na areia. Mas quando abriu os olhos de novo, viu aquelas mesmas garotas em volta dele. Só que agora o tom tinha mudado completamente. Estavam chamando ele de bonito, acreditando ou não. Uma delas até soltou que homem bonito também pode ser pervertido. Então, no fim das contas, todo mundo é prisioneiro dos próprios desejos mesmo. Uma das irmãs virou para outra e comentou, meio em choque, que ele tinha encostado no corpo da famosa mentora Jian, e que agora ela já queria casar com ele. Para quem estava ouvindo de fora, tudo aquilo parecia coisa de maluco. Casar com um cara só porque ele caiu em cima dela era bizarro. Mas, aparentemente, era moda naquele lugar dar moral para pervertidos. Depois de um bom tempo ouvindo esse monte de maluquices, Zan não aguentou mais e se defendeu. Disse que nada daquilo era verdade, que ele não tinha feito de propósito. Mas a mentora Jian não deixou barato. Ela lembrou da pose em que ele ficou, bem em cima dela, e o que exatamente ele tinha feito com as mãos. Zan até tentou se explicar, lembrando que só tinha pressionado a areia com força para conseguir se levantar. E foi aí que ele teve um estalo. Antes de cair naquele mundo doido, ele tinha adquirido um sistema, uma utilidade nova, algo que devia ajudá-lo ali. Começou a chamar, pedir suporte, buscar qualquer sinal de que o sistema estava funcionando. Mas nada. Zero resposta. Era como se o sistema tivesse sumido do mapa. Zan ficou frustrado. Tinha certeza de que tinha sido teleportado, ou seja, a parada funcionou. Então cadê o assistente do sistema? Será que o velho mercador tinha enganado ele? Justo agora, no começo da sua nova vida? Foi nesse momento que uma voz estranha pipocou dentro da cabeça dele, dizendo que o dono atual tinha se enfiado numa encrenca tão grande que ia morrer em breve. A voz completou dizendo que, por isso, o sistema não queria criar laços, e que talvez fosse melhor já começar a procurar outro dono. Pra Zan, aquilo era um monte de conversa furada. Ele queria era aproveitar logo os poderes do sistema e dar a volta por cima. Mas, enquanto ainda tentava entender o que estava pegando com sua utilidade bugada, alguém deu um empurrão nele por trás. Quando levantou a cabeça, ficou paralisado. Literalmente. O corpo dele parecia uma estátua, cheio de dor, marcas e cicatrizes, e ele mal conseguia se mexer. Na frente dele, surgiu uma mulher grandona, imponente, com uma vibe totalmente intimidadora. Ela olhou para uma das garotas, Xiun Shen, e falou que tinha acabado de castrar um bêbado, tipo, sem a menor cerimônia. Disse também para a irmã dar um passo pro lado, senão ia acabar sendo espirrada com sangue. A faca, segundo ela, já estava afiada e pronta. O nome da mulher? Miley SBN. E, pelo visto, ela não estava ali para brincadeira. Zan logo entendeu que precisava fazer alguma coisa, e rápido. Com o coração na boca, implorou para a mulher parar e ouvir sua história. Tentou até chamar o sistema de novo, mandando que aparecesse imediatamente. Mas nada. A mulher ignorou completamente, como se ele nem estivesse ali. E aí a ficha caiu.
Se nada daquilo estivesse funcionando, ele teria que dar um jeito de voltar até o velho vendedor que o enganou e resolver tudo cara a cara. Foi nesse exato momento que uma tela virtual surgiu bem na frente dos olhos dele. As palavras brilhantes diziam que o sistema havia finalmente encontrado seu dono. Só que tinha um porém. Antes de ativar qualquer coisa ou recriar o fichário, Zan precisava cumprir sua primeira missão. E qual era a tarefa? Segundo o sistema, ele teria que declarar seu amor por aquela mulher ali na frente dele, 10 vezes. Zan ficou indignado. Sério isso? Pensou. Ali estava ele, prestes a ser mutilado por uma mulher armada com uma faca, e o sistema achava que era hora de fazer declaração de amor? Era o tipo de tarefa que colocava em risco sua integridade masculina, literalmente. Mas o sistema insistiu, repetindo com toda a calma que ele só poderia ativar os utilitários depois de cumprir a missão. Dali respirou fundo. Tinha certeza de que essa ideia era uma loucura, ainda mais considerando a vibe sanguinária da mulher que estava ali prestes a atacá-lo. Parecia que, a qualquer momento, ela ia fazer o que prometeu, arrancar fora o instrumento do crime. E a promessa veio de forma clara. Por trás de Suema, como se fosse uma aura flamejante, parecia até que um dragão de fogo estava prestes a surgir. Ela mesma disse que começaria tirando o que o pervertido tinha de mais perigoso. Zan, desesperado, tentou apelar pro lado racional. Convidou a irmã dela a resolverem tudo com calma, trocar umas ideias, sem partir logo para a violência. Mas Suema estava decididamente fora do modo paz e amor. Sem cerimônia, ela deixou a faca escorregar pro lado e avisou que o certo era manter o medo vivo. E, no segundo em que ela apontou a lâmina de novo, Zan sentiu que era agora ou nunca. Então, olhando nos olhos dela, disse que a amava. A faca parou no ar. Suema congelou, surpresa com o que ouviu. Aquilo deu a Zan a brecha perfeita para dar um passo para trás e respirar, mesmo que o coração ainda batesse como um tambor. Miley, sim, esse era o nome dela, ficou vermelha como um tomate. Ficou até meio tímida de repente, o que era quase impossível de acreditar, considerando a cena anterior. Mesmo assim, com a voz ainda meio desconfiada, ela perguntou o que exatamente ele tinha acabado de dizer. Zan, acreditando cegamente no sistema, repetiu alto, com convicção: amava uma garota que empunhava armas. Era sério. E ele não parou por aí. Continuou declarando, 1, 2, 3 vezes, e foi repetindo como se cada frase fosse uma flecha invisível disparada direto no coração dela. Miley começou a se abalar. Não estava acostumada com esse tipo de coisa, muito menos com um homem jogando sentimento na cara dela assim, sem filtro. E o choque se espalhou. As outras irmãs, todas tagarelas, ficaram em silêncio, sem acreditar no que estavam presenciando. Nunca, em toda a vida delas, tinham visto Miley reagir assim a alguém. A mentora Jian, surpresa, perguntou se o garoto estava mesmo falando sério. Outra amiga, meio cética, disse que nem importava se era verdade ou não, só o fato de Zan ter coragem para admitir sentimentos por Sumeli já era digno de respeito. Afinal, declarar-se para ela era quase mais arriscado que morrer pelas mãos dela. No meio de tudo aquilo, algo inesperado aconteceu. Miley, aquela mulher bruta e intimidante, parecia ter se transformado. Era como se uma flor tivesse desabrochado ali na frente de todo mundo, irradiando uma energia feminina que ninguém imaginava que ela tivesse guardada. Mas de repente, tudo mudou num piscar de olhos. Miley ficou furiosa. O olhar que antes parecia surpreso agora queimava de raiva. Ela apertou o decote com força como se quisesse rasgá-lo com as próprias mãos. Não dava mais para sentir nem um pingo da ternura de antes. Pegou a faca de novo, os olhos brilharam em vermelho no meio da escuridão repentina. Sem pensar duas vezes, avançou em direção a Zan como uma verdadeira tempestade. O clima ao redor também mudou, o céu escureceu do nada, o vento ficou cortante, e Zan sentiu um arrepio percorrer a espinha. Mesmo assim, ele não desistiu. Sabia que precisava terminar aquela maldita tarefa para ativar o sistema. Então, mesmo com o coração acelerado e o perigo à espreita, continuou repetindo, eu te amo, Miley, eu te amo, eu te amo. E foi aí que, do nada, ela parou. Soltou a faca na areia com um estalo seco e, com os olhos marejados e a voz firme, gritou que odiava dali, confundindo até o nome dele, e saiu correndo, sumindo da praia e se escondendo de todos. Assim que ela desapareceu, uma notificação brilhou diante dos olhos de Zan. Parabéns! Primeira tarefa concluída. Novo proprietário reconhecido. Antes que pudesse comemorar direito, tudo começou a girar. Ele sentiu o corpo fraquejar e caiu no chão, perdendo a consciência. A última coisa que viu antes de apagar foram os rostos das garotas na praia, agora furiosas, parecendo prontas para terminar o serviço. E no fundo, a voz do sistema soava tranquila. Alerta!
Nível de melhoria muito baixo. Ativando o modo de hibernação para conexão profunda. Zan caiu num sono profundo, quase como se estivesse sendo apagado por dentro. Não entendeu o que estava rolando, mas quando voltou a si, já estava numa cama confortável, dormindo como um bebê. O clima no novo mundo parecia mais calmo agora, o sol brilhava suave, e os pássaros cantavam ao longe. Aos poucos, com a luz entrando pela janela, ele foi despertando daquele sono artificial. Por um instante achou que tudo tinha sido só um sonho. Mas então, como mágica, o sistema reapareceu na frente dele. Emparelhamento completo. Iniciando o lançamento oficial. Zan pulou da cama, empolgado. Finalmente, depois de todo aquele sufoco, os utilitários do sistema estavam desbloqueados. Sentiu uma onda de esperança crescendo dentro do peito. Agora sim, murmurou, com um sorriso no rosto. Começou a imaginar como sua vida mudaria. Ganharia força, se tornaria um grande defensor, talvez até um mentor, e, quem sabe, conseguiria a imortalidade. Era o começo de algo grandioso. Ou pelo menos, ele achava que era. Mas a paz durou pouco. Sem nem bater na porta, um homem gigante invadiu o quarto chutando a entrada como se fosse papel. Zan congelou. O cara era enorme. Tinha músculos de pedra e um olhar que parecia querer furar paredes. Definitivamente, ele não estava ali para bater papo. O homem parou diante de Zan e falou com uma voz grave e ameaçadora. Quem foi o desgraçado que enganou minha irmã? O sangue de Zan gelou. Claro, só podia ser ele, Sunen, o irmão de Saint Miley, a mesma garota que havia fugido da praia depois das declarações de amor. O grandalhão não parecia nem um pouco disposto a ouvir explicações. E quando Zan tentou amenizar a situação, fingindo confusão e perguntando qual irmã, o gigante perdeu a paciência. Sem dó, agarrou o garoto pela camisa e começou a sacudi-lo como uma maracá. Zan mal teve tempo de reagir antes de ser jogado de volta na cama com força. Com os olhos arregalados, ouviu o veredito. Você é o último bastardo que eu queria encontrar neste mundo. Afinal, para Sunen, sua irmã Sumilha havia sido traída, e por aquele magricela do Zan. Só que o garoto, mesmo tremendo nas bases, ainda teve a coragem, ou burrice, de perguntar de que irmão o Brutamontes estava falando. Foi nesse momento que a voz do sistema ecoou na cabeça de Zan, como se quisesse provocar de propósito. Situação crítica detectada. Bem-vindo à Academia de Aprimoramento da Imortalidade de numerosas raças. Zan bufou por dentro. Sério? Você vai dar boas-vindas agora? Enquanto isso, o tal da Lenga, que na verdade era o apelido do Sunen, o irmão bombadão, o soltou por um instante e passou a falar com uma calma assustadora. Mas as palavras dele doíam mais que soco. Todos aqui viram o quanto você é inútil. Ou seja, tá condenado. Um aleijado emocional e espiritual. Zan engoliu em seco quando viu os punhos do cara se fechando. Eram maiores que a própria cabeça dele. Se levasse um soco, viraria mingau. Desesperado, tentou recorrer ao sistema mais uma vez. Ei, isso aqui tá virando uma tortura. Você só me dá dor de cabeça. Faz alguma coisa, pelo amor dos deuses. Mas o sistema respondeu com frieza. Sistema baseado em trocas equivalentes. Resolva essa crise por conta própria. Zan pensou que ia chorar. Foi então que as portas foram arrombadas com força e Sumilly entrou nos aposentos como um raio, gritando. Sunen, para agora. Nem pense em machucar ele. O grandalhão se virou, irritado. Não se meta nisso, irmã. Você conhece meu jeito. Eu termino que começo. Mas naquele momento, o olhar de Sumilly mudou. Suavizou. Ela encarou o irmão com olhos calmos e cheios de doçura, algo completamente inesperado, e disse: Eu e Zan, nós nos amamos. Zan arregalou os olhos. Como é que é? Aquelas palavras tinham sido inventadas só para completar uma missão do sistema. Ele nem acreditava direito no que tinha falado. Mas agora, ela tinha se declarado de volta. Ele tentou dizer algo, se explicar, mas Sumilly o interrompeu com firmeza. Cala a boca. Se eu não tivesse aparecido, você estaria morto agora. Então, só concorda e pronto. Zan, suando frio, apenas assentiu com a cabeça, obediente. Sunen, por sua vez, parou por um instante. Começou a encarar Zan de cima a baixo, como se analisasse um inseto curioso. O garoto parecia minúsculo perto daquele armário humano que dobrava de tamanho cada vez que respirava. O grandalhão deu um suspiro e, com toda a força, jogou Zan no colchão de novo, só que dessa vez sem quebrar nada. Talvez, se fizer qualquer besteira com minha irmã, vou te largar na Academia dos Demônios para virar comida de rato. Tá avisado. E então saiu pela porta, com um rugido que mais parecia de urso. Nesse momento, Miley se aproximou de Zan.
O olhar dela não era mais de fúria, mas também não era exatamente gentil. Eu sabia que você não estava falando a verdade. Aquela declaração foi só parte da sua missão, não foi? Zan tentou balbuciar uma desculpa, mas ela continuou. Mesmo assim, foi você quem se declarou primeiro. E isso significou algo. Zan ficou parado, sem saber o que responder, mas por dentro, ficou um pouco feliz. Talvez, só talvez, ela estivesse mesmo do lado dele. E mais que isso, ela não deixou o irmão dele esmagá-lo como uma barata, o que já era um baita sinal de consideração. Afinal, ela sabia muito bem, se alguém ferisse seus sentimentos, o irmão dela com certeza enterraria essa pessoa no fundo da academia, com uma pá, um mapa e zero piedade. Para garantir que Sunen deixasse Zan em paz, Miley teve uma ideia ousada. Eles precisavam fingir que eram um casal. Era a única maneira de enganar o grandalhão. Ela estendeu a mão para o jovem com um sorriso determinado e, com uma voz séria, disse: "Amanhã, vou para o meu albergue. Vamos fingir que somos um casal de verdade." Zan, sem acreditar no que ouvia, explodiu. "O quê? Não quero associar meu destino a uma mulher. Isso é uma loucura." Mas Miley não parecia se importar com a reação dele. Ela apenas deu um sorriso enigmático e respondeu: "Eu vou primeiro, e você não se esqueça de aparecer no meu albergue. Está entendido?" Antes que Zan pudesse protestar mais, ela fez um gesto rápido e lhe deu um beijo no ar, como se fosse uma promessa. O beijo, mesmo que não tenha sido real, acertou o coração dele como uma flecha. Zan ficou paralisado por um momento. Ele sabia que estava se metendo em algo ainda mais complicado, mas não conseguia impedir o turbilhão de sentimentos que Miley acabará de criar nele. Quando ele finalmente ficou sozinho, Zan se voltou para o sistema, tentando entender o que estava acontecendo com sua vida. O sistema, no entanto, apareceu na forma de um gato gigante, piscando e sorrindo maliciosamente. "Calma, proprietário." O sistema foi conectado com sucesso, mas ainda não carregou todas as funções. "Quando tudo estiver funcionando, você vai alcançar o pico de melhoria muito rapidamente", disse o gato, com uma expressão travessa. Zan, furioso, quase levantou a mão para dar um soco no animal imaginário. Ele sabia que, por mais absurdo que fosse, só ele podia vê-lo. "Da última vez, eu realmente acreditei em você, mas nunca mais", Zan murmurou, irritado. Enquanto ele tentava controlar os nervos e lidar com o gato falante, alguém bateu na porta. Zan ficou tenso, temendo que fosse Miley ou, pior ainda, o irmão dela, vindo para acabar com ele. Mas, para sua surpresa, quando abriu a porta, encontrou o mentor Ian. Ela estava com um sorriso travesso e usava um uniforme que a fazia parecer ainda mais misteriosa. "Olha só, o grupo pervertido apareceu", disse ela, rindo da expressão de Zan. Zan se levantou rapidamente, tentando esconder o desconforto, e fez uma reverência para ela. "Eu não sou um pervertido. Aconteceu um mal-entendido no último dia, e eu fui enquadrado." Ian riu mais um pouco, divertindo-se com a reação de Zan, mas depois se desculpou pelas piadas, e com um sorriso, disse: "Não se preocupe, eu estava apenas brincando. A partir de agora, vou te chamar de colega, sem mais piadinhas." Zan, aliviado, tentou entender o que ela estava dizendo. Ian falou sobre o país das Ilhas Unidas, um estado insular onde diferentes espécies viviam e onde ele agora se encontrava. Ela também mencionou a United Academy of Improving, mas Zan ainda estava confuso. "O que é a United Academy of Improving?" "Não estou entendendo nada", Zan perguntou, tentando esclarecer. Mentor Ian sorriu, como se já soubesse que ele ficaria perdido. "Você vai entender tudo, Zan. O conhecimento vem com a experiência. Não se preocupe, você vai descobrir aos poucos", respondeu ela, com um tom misterioso. Ian então o convidou para dar um passeio pela ilha. Ela queria mostrar a ele como era a vida nesse novo mundo. Zan seguiu a mentor, ainda tentando processar tudo. À medida que andavam pelas ruas da ilha, ele viu pessoas treinando técnicas de combate, outras estudando novas habilidades, tudo acontecendo como se fosse uma cena de um conto de fadas. Era um lugar onde os heróis realmente viviam suas próprias histórias. Zan sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele ainda não sabia exatamente como tudo funcionava, mas sabia que estava em um lugar onde precisaria se esforçar muito para sobreviver, quem sabe, até crescer. As coisas estavam apenas começando. Todos os alunos da academia possuíam habilidades especiais, magias e forças incríveis, por isso a cidade estava sempre cheia de explosões e fogos de artifício. Era um espetáculo constante. Zan observava tudo com os olhos arregalados, agora ciente de que realmente havia chegado à academia de autoinformação. Ian, notando seu espanto, explicou: "Esta parte da academia pertence à raça humana.
ou seja, é um dos campos dentro da grande academia de aperfeiçoamento e conquista da imortalidade para inúmeras raças. Zan ficou impressionado, tentando processar tudo. A ilha era uma mistura de diferentes culturas e raças. Enquanto ele estava ali, alunos de outras espécies também estavam presentes. Ian então virou-se para ele e perguntou: "Então, você percebeu que agora é um novo aluno, certo?" Zan ficou completamente perdido. Ele não sabia o que responder. Então, para não parecer ainda mais confuso, tentou brincar. "Bem, aparentemente, você tem razão." Mas, em sua mente, An começou a se lembrar do velho estranho da rua que lhe havia vendido o sistema, como se ele tivesse feito isso de propósito para que Zan se tornasse um aluno da academia. Ian, percebendo o quanto ele estava perdido, fez uma pergunta séria: "Você está cadastrado no sistema oficial da academia?" Zan ficou ainda mais confuso. Ele nunca tinha ouvido falar de um registro. O mentor, visivelmente surpresa, questionou: "Como você não sabe disso? A pessoa que o trouxe aqui foi muito irresponsável." Apesar de achar Zan um tanto desorientado, Ian ainda sabia que, no futuro, ele se tornaria um colega importante na academia. Ela não podia deixar de ajudá-lo a se ajustar ao novo ambiente. Então, após uma pausa, ela pegou sua mão e o conduziu até um grande restaurante, onde poderiam treinar um pouco antes de se reunir com outros alunos. Logo, estavam em uma grande praça repleta de estudantes e figuras impressionantes. O diretor da academia, Santa Ozan, estava lá, junto com seu vice, Lisa Nians. O diretor fez um anúncio: "Este ano, temos novos alunos extremamente talentosos. É um grande momento para a Academia da Raça Humana, que finalmente está florescendo." Lisa Nians concordou com o diretor, acrescentando que, nos últimos anos, a qualidade dos alunos tinha sido muito baixa. Ele parecia animado, pois finalmente os novos estudantes estavam mostrando um grande potencial. A administração da academia tinha grandes expectativas, acreditando que esses alunos poderiam se tornar os maiores representantes da raça humana. Mas, apesar da empolgação, o diretor parecia um pouco distraído, olhando constantemente para o relógio, como se estivesse aguardando algo. Quando o tempo passou, ele se levantou e anunciou: "O horário para check-in acabou. Isso é tudo por hoje." No entanto, naquele momento, Ian correu até a mesa, visivelmente preocupada, e disse ao diretor: "O aluno ainda não se inscreveu." Ele não sabia que precisava fazer isso. Os outros presentes ficaram surpresos ao perceber que Zan, aparentemente, era o motivo da correria. Ian, com um sorriso discreto, explicou: "Este aqui é Jan Funchen, um jovem que está entre os 10 primeiros calouros. E, além disso, é a única mulher entre os 10. Zan ficou ainda mais surpreso. Ele não tinha ideia de que sua presença ali era tão importante, mas agora ele entendia que sua jornada na academia de aperfeiçoamento estava apenas começando, e que, para sobreviver, precisaria aprender muito rapidamente. A situação ao redor de Zan estava se tornando cada vez mais interessante. As pessoas começaram a comentar sobre o fato de ele ter sido trazido por Jan Funchen, uma verdadeira prodígio, e muitos começaram a especular que, com a orientação dela, ele também deveria ser um gênio. O diretor Sam, que claramente queria voltar para casa mais cedo, não pôde esconder um sorriso ao ver o novo aluno tão promissor. Ele sabia que alguém como Funchen só traria grandes talentos, e Zan parecia ser o exemplo perfeito disso. Mesmo assim, ele não demorou a dar a ordem: "Vamos apressar os testes. Quero ver suas habilidades logo." Zan, por sua vez, caminhou em direção à mesa de administração com uma certa apreensão. Ele não sabia exatamente o que teria que fazer, mas o fato de ser tão esperado fez com que se sentisse um pouco mais motivado. Ele respirou fundo e decidiu que faria o melhor que pudesse. O vice-diretor Liu, observando a situação, já estava certo de que, com a mentor de Zan sendo tão talentosa, o jovem também deveria ter grande potencial. Pelos elogios e expectativas de todos, Zan sentiu uma onda de orgulho. Finalmente, alguém acreditava nele, o que contrastava com a falta de fé que seus pais sempre tiveram. Enquanto caminhava, o diretor Sam pediu: "Primeiro, se apresente para ser registrado no Diário dos Estudantes." Após se registrar, Zan teve que colocar a mão em um dispositivo de teste especial. O dispositivo, uma estela de pedra, era responsável por medir o nível de poder e habilidades do estudante, e todos na sala estavam observando atentamente. O diretor, já acostumado a esse tipo de procedimento, comentou sobre o nome de Zan, chamando a atenção para os outros candidatos. "Este aqui é Van Lin, que acabou de atingir o 7º nível de unificação espiritual", disse o diretor, apontando para um aluno. "E ali está Xiao Yang, famoso por já ter alcançado o 8º nível. E, claro, temos o fanático que está prestes a atingir o 9º nível de unificação espiritual."
Zan, por dentro, sabia que o destino o escolhera, e ele estava decidido a não decepcioná-lo. Com confiança, colocou sua mão no dispositivo de teste, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele estava ansioso para saber o que aquele momento traria. Enquanto a estela de pedra processava, o sangue nas veias de Zan parecia congelar de expectativa. A tensão aumentou, mas algo estranho começou a acontecer. A pedra começou a vibrar de forma intensa, quase como se estivesse prestes a explodir. As pessoas ao redor começaram a murmurar, surpresas com o fenômeno incomum. Isso nunca havia acontecido antes em nenhum outro teste, e todos se perguntaram o que aquilo significava. Zan se sentiu incomodado, mas ao mesmo tempo um pouco orgulhoso. Ele não era apenas mais um entre tantos estudantes, ele era único. A agitação ao redor cresceu, e muitos começaram a pensar que Zan, de fato, era digno do talento que Funchen havia percebido nele. Diziam até que, ao nascer, ele já possuía uma peculiaridade rara, 12 buracos desconhecidos no coração, o que lhe dava uma clareza e uma percepção que poucos poderiam compreender. Zan sentiu uma pressão imensa, mas algo dentro de si o dizia que ele estava no caminho certo. Era apenas o começo, mas ele sabia que o futuro o aguardava de braços abertos, com muitas surpresas e desafios pela frente. Zan estava completamente atônito. O portal se formara, e todos estavam em suspense, aguardando o resultado do teste de sua habilidade. Quando finalmente a resposta apareceu, o choque foi instantâneo, nível 0. Um murmurinho percorreu a sala. Ninguém poderia acreditar que a grande esperança da academia, a nova promessa, estava, na verdade, em seu nível inicial, sem nenhuma habilidade destacada. A expectativa de um prodígio caiu por terra, e o que restava era o sentimento de que Zan era apenas mais um estudante comum, que agora se destacava por ser a maior decepção da história da academia de aperfeiçoamento. O diretor San, com um semblante grave, pegou um esfregão e entregou a Zan, instruindo-o a segurá-lo. O jovem não entendia nada. Por que isso? O que eu faço com um esfregão? Pensou. O diretor explicou, sem rodeios. Como você está no nível 0, você começará a sua jornada na aula de limpeza. Se subir de nível, poderá então ser transferido para uma turma mais avançada. A ideia de ser relegado à tarefa de faxina era um golpe doloroso. Zan veio até ali com o sonho de conquistar a imortalidade, e agora se via preso em algo tão humilhante. Enquanto ele tentava processar a realidade, o sistema se manifestou mais uma vez, parabenizando oficialmente pela entrada na academia e começando sua jornada em busca da imortalidade. O gato do sistema, sempre com sua atitude despreocupada, lhe disse que o caminho seria longo, mas que ele poderia atingir grandes alturas se seguisse o devido treinamento. Zan estava perdido em seus pensamentos quando, de repente, uma nova janela surgiu diante de seus olhos, exibindo uma série de atributos. Ele olhou atentamente para o painel. Potência no 3º nível, velocidade, proteção e feitiçaria em 0. Era difícil acreditar que, depois de tanto tempo se preparando, ele tinha começado com um nível tão insignificante. Mas quando o gato do sistema zombou dele e disse que a estela de pedra estava errada, algo dentro de Zan se acendeu. Ele começava a entender que o sistema havia mais a oferecer do que ele imaginava. O gato, com seu tom irônico, mandou que Zan ultrapassasse um coelhinho branco para provar sua habilidade. O público, que estava aguardando ansiosamente, se perguntou o que estava acontecendo. Zan olhou para os lados, se perguntando se isso realmente fazia parte de sua jornada para a imortalidade. Cantar para um coelhinho branco, isso parecia mais uma piada de mau gosto. Ele não sabia o que fazer, mas algo dentro de si o fez rir. Ele sabia que seria difícil para ele alcançar os níveis dos outros alunos, mas talvez fosse hora de começar a ver a situação de forma diferente. O diretor San, percebendo sua frustração, se aproximou e lhe disse: "Não se preocupe, Zan. A diferença entre as turmas não é tão grande assim. Todos têm suas próprias maneiras de se destacar. Mesmo começando na aula de limpeza, você pode aprender e crescer. O futuro ainda é brilhante para você." Essas palavras não aliviaram o peso em seu peito, mas, de alguma forma, Zan sentiu uma leve esperança crescer. Talvez o caminho para a imortalidade não fosse tão linear quanto ele imaginava. Talvez fosse necessário aprender mais sobre si mesmo antes de alcançar grandes feitos. Apesar da humilhação, Zan não podia negar. Sua jornada havia começado de uma forma inesperada. Ele agora tinha algo a provar, e isso faria lutar ainda mais. Sua jornada para a imortalidade estava longe de ser fácil, mas ele sabia que, com o tempo, as dificuldades poderiam ser superadas. Apesar do absurdo da situação, ao invés de se encolher diante da humilhação, ele decidiu mostrar seu verdadeiro eu e cantar, algo que ele nunca havia feito em público. "Eu vou cantar uma música sobre um coelhinho branco", disse ele, de forma quase descontraída. O diretor San, apesar de surpreso,
resolveu dar uma chance ao aluno. Afinal, era um momento de expressão, algo que podia revelar mais sobre o potencial de Zan, mesmo que ele estivesse no nível 0. Os outros alunos começaram a cochichar, alguns parecendo curiosos, outros já se preparando para uma possível piada. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Zan começou a cantar. Coelhinho branco, com pelagem macia, 2 orelhinhas pequenas a brilhar. A letra era fofa, mas a voz de Zan era tudo, menos agradável. Sua voz era áspera e desafinada, e ninguém ali poderia esconder o desconforto. Os alunos começavam a se encolher e tapar os ouvidos, alguns tentando disfarçar o riso nervoso, enquanto outros pareciam estar em choque com a apresentação. É uma grande pena, pensou o diretor Sam, mas talvez ele tenha algum talento escondido. Ele se perguntou se estava sendo ingênuo ao dar a Zan uma chance. Enquanto isso, o sistema apareceu mais uma vez, agora com uma avaliação de desempenho vocal, índice de desempenho vocal, Golden Stars. Para surpresa de Zan, a coleção de perfumes mística que o sistema mencionara foi atualizada para o 1º nível. O sistema não só reconheceu sua música como algo digno de destaque, mas também deu a ele 2 habilidades novas. Zan ficou atônito. Será que não é tão ruim assim? Pensou. Pelo menos algo de bom saiu disso. Mas Zan, perdido em seu próprio mundo, continuou a cantar. O coelhinho branco amava cenouras, pulava e encontrava o amor. A letra era estranha, boba, e o som, ainda que incomodasse os outros, parecia ter algum efeito mágico. O público estava, claro, desconfortável, mas o sistema continuava a mostrar sinais de progressão. Índice de desempenho vocal, 4 estrelas. O nível de aprimoramento da coleção de perfumes foi então elevado para o 2º nível. Enquanto Zan continuava a cantar sobre o coelhinho e sua trágica história, os outros começaram a entender que, embora sua voz fosse horrível, o poder por trás dela não podia ser ignorado. O sistema estava, de alguma forma, provando que até mesmo os momentos mais estranhos poderiam ter um impacto significativo na jornada de Zan. Zan então voltou para o diretor Sam e o delegado Liu. Este último sugeriu que ele se relaxasse e pulasse um pouco, porém, foi quando Zan deu o primeiro passo após a atualização que algo realmente estranho aconteceu. Atrás dele, uma fumaça densa se formou, seguindo cada um dos seus passos. Ele sentiu que, finalmente, a imortalidade estava ao seu alcance, já que o 3º nível parecia significar algo importante. Decidido a testar sua nova força, ele se aproximou de uma grande árvore, com toda a sua energia, levantou o punho e deu um golpe potente. Mas, ao invés de ver a árvore cair como esperavas, Zan experimentou uma dor lancinante na mão, sem que a árvore se movesse 1 milímetro. Ele estava perplexo. O que aconteceu? O 3º nível não deveria ter me dado poder suficiente para derrubar uma árvore. Ele se virou para o sistema, buscando uma explicação. O sistema, sempre direto, respondeu que a melhoria de Zan refletia apenas as mudanças na quantidade e qualidade da energia espiritual dentro de seu corpo. Para realmente causar danos, o sistema explicou, Zan precisaria aprender movimentos e técnicas especiais, além de aprimorar suas habilidades em combate. Zan agora tinha a opção de escolher como melhorar suas habilidades, já que seus pontos de atributo ainda estavam todos no 0, exceto para a força. Ele olhou para a mesa que apareceu diante dele, com as opções de habilidades e melhorias, todas em 0. Zan sentiu um impulso de querer melhorar tudo, mas sua atenção foi imediatamente atraída pela falta de força, que parecia ser sua maior limitação. Ele então se lembrou de um episódio de sua infância, quando sua força física se tornou um problema para ele. Naquela época, Zan quebrou acidentalmente o brinquedo de uma menina e, como resultado, ela exigiu uma compensação, o que acabou se tornando uma situação embaraçosa. Sua mãe, tentando minimizar o impacto, o aconselhou a controlar sua força, lembrando de que sua habilidade física era mais uma bênção e maldição ao mesmo tempo. Isso fez perceber que, talvez, o segredo para alcançar o verdadeiro poder não estivesse apenas em aprimorar suas habilidades, mas também em aprender a controlá-las com sabedoria. Zan agora enfrentava a realidade de que, para seguir em frente e realmente alcançar a imortalidade, ele precisaria de mais do que apenas força bruta. Ele teria que aprender a equilibrar suas habilidades e aprender novas técnicas, algo que parecia ser o verdadeiro desafio de sua jornada. Zan, agora com 20 anos, estava imerso nas lembranças de sua vida difícil e cheia de obstáculos. O diretor, há 2 anos, havia tentado ajudá-lo a entender seu poder, percebendo que Zan não tinha notas ruins, mas seu grande poder parecia ser a raiz de muitos dos seus problemas. Foi nessa conversa que ele sugeriu a Zan que completasse seus estudos e fosse trabalhar para o tio, uma decisão que parecia um tanto definitiva. Desde então, a vida de Zan foi marcada por perdas. Ele viu tudo o que conhecia ser tirado dele, restando apenas Dali, uma amiga que sempre esteve ao seu lado, apoiando-o incondicionalmente.
Mas, em um momento crucial de sua vida, Dali tomou a decisão de terminar o relacionamento. Isso devastou Zan. Para ele, isso não fazia sentido. Ele havia conseguido um emprego numa fábrica, trabalhando duro para sustentar ambos. Mas, apesar de seus esforços, Dali parecia distante. Ela, então, explicou que a verdadeira razão de seu afastamento estava na força de Zan, uma força bruta que parecia ser transmitida apenas aos seus músculos, mas não à sua mente ou coração. Ela não sentia mais a conexão romântica, pois Zan não era capaz de dar a ela o amor e os sentimentos que ela realmente buscava. Essas palavras, dolorosas, marcaram Zan profundamente. Ele finalmente compreendeu que, apesar de sua força física, ele não era capaz de alcançar o que realmente desejava na vida, amor verdadeiro. Ele precisava mudar, não apenas fisicamente, mas internamente, para se tornar alguém que pudesse realmente se conectar com os outros de forma genuína. Com essa decisão tomada, Zan se voltou para o sistema, determinado a encontrar uma forma de aprimorar seus poderes de maneira mais profunda, mais significativa. Ele sabia que, para alcançar a verdadeira imortalidade, precisava dominar magia. A magia representava algo mais abstrato e interessante para ele, algo que poderia mudar sua vida e, quem sabe, atrair a atenção de pessoas que ele poderia realmente amar e com quem pudesse compartilhar uma vida plena. Ao escolher focar no aprimoramento mágico, Zan esperava ver resultados rápidos, mas logo se deparou com outra frustração. O sistema informou que, devido a uma incompatibilidade com seu corpo, o painel de atributos mágico ainda não estava ativo e, por isso, ele não conseguiria melhorar nesse aspecto, pelo menos não por enquanto. O sistema explicava que a força do corpo de Zan era tão alta que ele só poderia melhorar sua força física, deixando a magia de lado por enquanto. Essa revelação foi um golpe duro para Zan. Ele já havia sofrido tanto em sua vida anterior, e agora parecia que o sistema, que deveria ser seu aliado, também estava contra ele. O gato do sistema, que sempre parecia zombar dele, foi novamente quem trouxe a notícia de que, por enquanto, a única habilidade que ele poderia aprimorar era sua força física. Frustrado e indignado, Zan se questionou sobre o motivo de sua vida ser uma sequência de obstáculos. Mas ele sabia que não podia desistir agora. Sua jornada estava apenas começando e, por mais difícil que fosse, ele tinha que enfrentar seu passado, aprender com ele e encontrar formas de melhorar sua vida. Ele não queria mais ser alguém que só fosse capaz de expressar poder físico. Ele queria ser alguém completo, capaz de controlar suas emoções e seu destino. Com isso, Zan se dirigiu para o United Academy, onde esperava encontrar a chave para seu aprimoramento. O dormitório da raça humana seria seu novo lar, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente, determinado a aperfeiçoar suas habilidades e, eventualmente, alcançar seu verdadeiro potencial, além da força bruta. Zan começou a aceitar que, embora sua situação não fosse ideal, ainda tinha algo para melhorar: a força física. Não havia mais escolhas, apenas a possibilidade de evoluir nesse aspecto. Então, com um suspiro, ele tocou na tela do sistema. Quando o fez, viu sua energia aumentar drasticamente, 3 vezes mais do que antes, atingindo o nível 9. Esse pequeno avanço parecia promissor e, por um momento, Zan sentiu-se um pouco mais confiante. Logo depois, Zan foi para o abrigo da raça humana, onde passaria a viver. Ele desconfiava de que não estaria sozinho e decidiu avisar o vizinho sobre sua chegada. Quando bateu na porta, ela se abriu de repente, e o homem que apareceu na entrada imediatamente fez Zan mudar sua expressão. Ele parecia um homem mais velho, algo como uma figura paterna, mas sua aparência bagunçada e a falta de boas maneiras o deixaram desconfortável. Quando Zan tentou cumprimentá-lo, o homem não escondeu a insatisfação e respondeu com frieza. O homem, ao ver Zan, interpretou mal a situação, achando que Zan estava invadindo o quarto sem boas intenções e o acusou de ser um pervertido. Zan tentou se explicar, mas as portas tremeram tanto que ele se deu conta de que deveria ter mais cuidado ao usar sua força. Enquanto pensava em como corrigir a situação, o homem, visivelmente irritado, perguntou por que ele estava ali. Zan finalmente se lembrou de se apresentar corretamente e explicou que era um novo aluno na aula de limpeza. O que aconteceu a seguir foi inesperado. O homem, ao ouvir isso, rapidamente se apressou para se vestir, correndo para o banheiro, dizendo que Zan deveria esperar no quarto. Menos de 1 minuto depois, ele voltou com roupas oficiais de estudante, agora mais calmo e até um pouco mais amigável. Aperta a mão de Zan e se apresenta formalmente como Gilbert Everard, mas preferiu ser chamado de Bert. Zan achou curioso como Bert parecia tão mais velho, mas decidiu não comentar sobre isso. Em uma conversa desconfortável, Zan perguntou como alguém com a idade de Bert poderia estar na primeira série por tanto tempo. Bert respondeu com um sorriso irônico, dizendo que ele estava há 20 anos na primeira série, o que deixou Zan completamente surpreso. Isso parecia uma ironia cruel,
Mas Bert, com seu tom brincalhão, explicou que esse incrível feito de repetir tantos anos se devia a um estilo de vida peculiar. Zan, ainda em choque, tentou entender se isso significava que Bert tinha mais experiência de vida do que muitos dos professores da academia, e Bert confirmou isso com um sorriso, revelando que muitos dos novos professores da academia consultam ele para aprender como as coisas funcionam. Esse detalhe fez Zan pensar, talvez até mais sobre o próprio futuro. Bert, com sua postura tranquila, tinha uma certa sabedoria adquirida pela experiência, ou melhor, pela falta de progresso acadêmico. Esse encontro peculiar deixou Zan com uma sensação de que sua vida na academia de aprimoramento seria cheia de surpresas, e talvez não fosse tão simples ou previsível como ele pensava. Mas, como sempre, ele teria que aprender a lidar com o inesperado. Bert, percebendo que a aula estava prestes a começar, sugeriu a Zan que fosse logo para a sala de treinamento. O albergue estava bem perto da academia de aprimoramento, então, em poucos minutos, ambos estavam na sala. Zan entrou na plateia e exalou um suspiro de alívio, pois, ao contrário do que temia, não estava em um espaço sujo ou isolado, como a despensa onde poderiam ter acontecido as aulas de lavanderia. Para sua surpresa, a situação não parecia tão ruim quanto imaginara. Bert, com seu jeito irreverente, convidou Zan a se sentar ao lado dele, tranquilizando com a frase: "Finalmente, sua aula está oficialmente começando." Ele explicou que, apesar de serem alunos de nível inferior, a turma tinha um papel importante a desempenhar, sendo uma resposta para todos os desafios da academia. Zan ainda estava tentando processar a informação quando, de repente, o professor entrou, fazendo com que todos ficassem em silêncio. O professor, Sanel LYCH, cumprimentou a turma e pediu atenção. Mas enquanto a maioria dos alunos se esforçava para ser respeitosa, Gilbert deitou-se despreocupadamente em sua mesa e adormeceu, fazendo o professor perder a paciência. Sanel ordenou que Gilbert se sentasse corretamente, mas ele respondeu de maneira desafiadora, dizendo que não era obrigado a seguir as regras de alguém que parecia estar exausto e sem autoridade. O professor, visivelmente irritado, insistiu que Gilbert se comportasse, mas Bert, sem hesitar, lembrou que ele tinha 10 anos a mais na academia e que o professor estava sendo irrelevante em suas ordens. Ele defendeu, de forma bem-humorada, que não era necessário perder tempo com aquele tipo de confronto. O professor, desconcertado, ficou sem palavras e pediu para que a situação fosse ignorada, já que não valia a pena continuar com aquela discussão. Zan, impressionado, virou-se para Bert e comentou como ele parecia ser respeitado por todos, até pelos professores. Bert, com um sorriso, explicou que, após 20 anos na academia, ele não estava ali apenas para aprender, mas também para ensinar. A respeito de seu tempo na academia, ele disse com confiança que todos o respeitavam, pois ele já havia conquistado uma certa autoridade e poderia aproveitar a vida de forma tranquila, sem pressões. Professor Sanel LYCH, por fim, se virou para a turma e fez uma avaliação crua da situação. A maioria dos alunos ali eram novos, sem grandes talentos ou habilidades, e eram considerados pessoas pobres e inseguras na sociedade. Ele os provocou, perguntando se estavam satisfeitos com essa perspectiva e se estavam dispostos a lutar por algo mais, a melhorar e conseguir mais do que estavam recebendo. Foi então que um dos alunos perguntou, em tom de dúvida: "Há pessoas mais talentosas do que nós, que estão mais dispostas a trabalhar e persistir nos estudos?" A pergunta pairou no ar, fazendo todos na sala refletirem sobre suas próprias capacidades e escolhas. O professor, Sanel, ficou visivelmente frustrado quando ninguém soube responder à sua pergunta. Ele desejava ouvir algum tipo de motivação, uma resposta que indicasse que seus alunos estavam dispostos a buscar mais conhecimento. O silêncio na sala parecia uma tortura para ele, pois, por mais que tivesse tentado inspirar os alunos, ninguém parecia interessado em refletir sobre o que ele havia dito. Com o clima desconfortável, o professor ofereceu um alívio para os alunos. Quem desse uma boa resposta seria dispensado do treinamento por 10 dias. No entanto, Sanel estava ciente de que, mesmo ele próprio, não sabia responder à própria pergunta. A sala ficou em silêncio por alguns instantes, até que, finalmente, Zan levantou a mão e, com confiança, ofereceu sua opinião. Zan respondeu que, para ele, a razão de estudar seria entender o quão poderosos os alunos podem se tornar em comparação com os outros. A professora Sanel não esperava tal resposta de um novo aluno e ficou agradavelmente surpresa com a reflexão que ele trouxe. Ela, então, elogiou Zan por ser inteligente e capaz de analisar a questão de forma tão lógica. Outro aluno, ainda, completou dizendo que o sucesso nem sempre vem com muito trabalho, mas que, sem esforço algum, nunca se alcança nada de significativo. Essa filosofia da turma deixou Sanel em silêncio, sem palavras, porque ele esperava que seus alunos tivessem uma mentalidade mais voltada para o esforço, o crescimento e o trabalho árduo.
Mas o que ele encontrou foram jovens que questionavam esse conceito. O professor ficou tão desanimado com as respostas que decidiu dissolver a turma. Ele acreditava que não valia a pena continuar tentando ensinar a esses alunos, considerando que eles já estavam tão distantes de qualquer tipo de mudança ou dedicação. Durante o intervalo, Zan aproveitou a oportunidade para perguntar a Bert sobre um tal Sunen, um nome que ele ouvirá por aí. Bert, com um sorriso irônico, confirmou que conhecia Sunen. No entanto, ele também deixou claro que o comportamento de Sunen não era dos melhores, e seu caráter deixava muito a desejar. Além disso, Bert mencionou a irmã mais nova de Sunen, Sumile, que, apesar de ser uma garota aparentemente forte e durona, era considerada uma das mais temidas da academia. Apesar de sua fama, Sunen era extremamente protetor com ela, e ninguém ousava ofender a garota, pois ele não hesitaria em acabar com qualquer um que a desrespeitasse. Zan, então, começou a perceber que a vida dentro da academia era mais complicada do que parecia. Ele agora tinha mais algumas informações sobre as pessoas que o cercavam e as dinâmicas de poder que existiam ali. Depois que ela quebrou as pernas do cara que riu dela, a coitada ficou com uma baita dificuldade para andar. Zan quase se afogou na própria confusão ao perceber qual posição ele poderia ter se metido, mas felizmente a garota interveio a tempo. Ver, então, continuou falando, dizendo que era melhor não se meter com Samaile e deixar de lado o medo de Yan Zunshen, uma pessoa que todo mundo tem pavor. Zan, por sua vez, continuou fazendo de conta que não sabia nada sobre a família de Shan e perguntou, em tom curioso, se não era tão forte assim. Ele se perguntava qual seria a diferença entre seu espírito de coleta de terceiro nível e o nível de força do tal homem saudável. Ver, rindo, respondeu que a diferença era gigante, quase impossível de mensurar. Ele então percebeu que, por mais que se sentisse fraco, ele ainda teria que entrar na história de Miley e fingir ser o namorado dela. Logo, a noite caiu e a rua foi ficando escura. Zan começou a vagar atrás do dormitório feminino onde foi convidado, após ter chegado perto de um dos prédios. Quando ele olhou melhor, percebeu que ainda estava num albergue para mulheres, e isso parecia estar correto. Ele ficou em dúvida por um tempo se deveria mesmo ir até o quarto de Miley, mas resolveu bater com cuidado na porta. Mas ninguém respondeu, o que o fez duvidar ainda mais de tudo. Miley havia dito que esperaria que ele representasse a cena na frente de Nan, mas quando Dali tentou abrir a porta, ele calculou mal a força e acabou quebrando a caneta. Isso começou a incomodá-lo, ainda mais porque ele sabia que teria que controlar sua força com mais cuidado em situações como aquela. Decidido a achar Miley o mais rápido possível, o cara decidiu caminhar pelo corredor e dar uma olhada em outros cômodos. Foi então que, virando a esquina, ele deu de cara com alguém. E, claro, isso não ajudou nada no seu estado emocional. Zan, que estava ali tentando controlar os nervos, acabou se deparando com uma estranha saindo do banho. Ele ficou vermelho na hora e percebeu que, se fosse a pessoa com quem ele tinha combinado, Miley já teria falado com ele. A menina, que estava bem suada, disse que estava muito calor, então resolveu se cobrir com uma toalha. Zan, vendo aquilo, ficou completamente assustado e, sem saber o que fazer, decidiu sair dali correndo para não se meter em confusão. No meio da pressa, ele não conseguiu controlar a força e acabou esbarrando num grande vaso. O vaso quebrou com um estrondo e espalhou cacos por todo o corredor. A menina, que tinha ouvido barulho, pensou que o vizinho tivesse voltado, então jogou a toalha sobre o corpo e chamou a amiga para ir até o quarto contar tudo. Mas Zan sabia que estava completamente fora de lugar ali. Ele estava em apuros, e já estava cansado de tantas situações em que se metia sem querer. Sentiu que precisava sair dali imediatamente, antes que todo mundo começasse a perguntar o que ele estava fazendo no lugar errado e, claro, antes que ele tivesse que se explicar pela milésima vez que não estava ali de propósito. De repente, a garota pediu que a convidada massageasse seus ombros o mais rápido possível, dizendo que estava esperando por aquele momento o dia todo. Zan não sabia como reagir e ficou em dúvida sobre qual decisão tomar. Ele pensou em ir embora, já que ainda tinha uma chance de escapar, ou então ficar e fazer o que a garota lhe pedia. Ele não poderia suspeitar que havia um homem desconhecido em seu quarto naquele momento. Ainda sem resistir aos encantos femininos, Zan parecia meio hipnotizado e obedeceu à ordem da garota. Ela pediu para ele massajar bem, já que seus músculos estavam bem doloridos depois do último treino, e explicou que seria bom tentar. Então, Zan tocou os ombros dela com cuidado, tentando não demonstrar sua verdadeira força, que ele controlava o tempo todo. Seus movimentos foram lentos e cuidadosos, pois os ombros da garota pareciam frágeis. Zan não tinha a menor intenção de machucar a garota. Ela, por sua vez, estava gostando bastante da massagem, sentindo que as mãos dele eram mais fortes e que a massagem estava ficando melhor. Mas, em determinado momento, ela percebeu que a pele das mãos de Zan estava ficando áspera, o que era estranho,
já que ele sempre lhe dissera para se cuidar e hidratar. Enquanto isso, vários homens valentes, vestidos com as roupas oficiais da academia, chegaram ao albergue onde tudo estava acontecendo. Um deles comentou que aquele era o lugar onde morava a famosa primeira beldade entre as novatas, uma tal de Jan Zinchen, que já tinha se tornado mentora. Era a mesma garota que eles haviam visto um mês atrás e se apaixonaram por ela à primeira vista, mas logo seguiram atrás de um monstro de poeira estelar, o que os fez deixar a beldade para trás. Mais tarde, porém, ele decidiu usar o núcleo desse monstro, preenchendo com sua força vital para criar uma poção especial. Ele estava preocupado se o resultado do seu trabalho agradaria a sua amada. Esse homem se chamava Edgar Lockhart. O servo que o ajudava a encontrar o mentor tentou dar palavras de incentivo, garantindo-lhe que tudo daria certo. Ele tinha certeza de que Lady Anne iria gostar da poção porque Edgar havia colocado todo o seu coração no projeto. Além disso, ele era um cara muito corajoso e um dos talentos especiais da Yancement Academy. Depois de algumas palavras de encorajamento do criado, Edgar se sentiu mais confiante e estava pronto para dar o primeiro passo. Enquanto isso, Miley se aproximava do albergue com seu irmão, que tentou dissuadi-lo de ir à casa das mulheres tão tarde. Mas não estava bastante decidido e disse que não via nada de errado nisso. Ele estava convencido de que Zan a amava, então queria ter certeza de que o cara apareceria. Caso contrário, ele ameaçou rasgar as pernas do rapaz. Então, Miley viu Edgar e perguntou se o homem estava de volta para ver seu querido mentor. O homem confirmou a teoria e, apontando para a caixa que carregava, disse que queria dar algo para a menina como um reconhecimento. Foi aí que Nan interveio, dizendo que Edgar ainda estava nos planos dele e que não era adequado para ele vir até ali à noite, já que era um dormitório feminino. Naquele momento, Edgar quase perdeu a paciência com o comentário de Nan, mas decidiu não entrar em discussão. Ele perguntou calmamente por que Suna poderia vir até aquele lugar tão tarde da noite, mas, sem receber resposta, imediatamente acrescentou que não esperaria até de manhã e que passaria a noite com sua amada. Enquanto isso, dentro do albergues, Anne continuava massageando o rosto de uma garota que ele não reconheceu de imediato devido à máscara que ela usava. Mas ele tinha certeza de que era Miley quem estava ali. Ele pediu que ela o segurasse nos braços por um tempo, pois naquele momento a mentora desejava sentir o calor dos braços dele, algo que estava lhe faltando. Ela mesma foi até ele para isso. Isa nem percebeu como sua mão deslizava, com cuidado, para envolver a cintura estreita da garota. Era como se estivesse agindo instintivamente, como se fosse o lugar dele ali. A garota, por sua vez, sentiu que Zan a segurava mais firme e percebeu que ele estava mais forte. Naquela hora, ficou mais difícil para ela se aconchegar em seus braços como antes. Enquanto isso, nesse momento, Edgar, que estava do lado de fora, começou a sentir a frustração se acumulando dentro de si. Ele esperava que a mentora ficasse sozinha, esperando por ele, mas agora tudo parecia em vão, principalmente depois de todo o esforço que ele fez para capturar um monstro aterrorizante e obter seu núcleo para agradar a garota. Zan, por sua vez, não imaginava que aquele momento se tornaria ainda mais complicado. O homem percebeu que tudo estava se desmoronando ao seu redor. Ele sentiu como se estivesse no centro de uma tempestade, onde tudo o que ele sabia estava prestes a virar contra ele, e os convidados se revelavam seus verdadeiros inimigos neste mundo. No entanto, a própria Jan não prestou atenção em quem estava chegando e se virou para Miley. Em vez de revelar que ele era, de fato, da Liz, Anne perguntou o motivo de ele ter parado. Nesse instante, ele pensou que seria uma questão de tempo até que Suna, com quem ele imaginava estar vivendo sentimentos por Miley, chegasse a explicação para o que estava acontecendo. Mas o grandalhão percebeu que algo estava errado e perguntou o que aquele jovem casal estava fazendo ali. Quando Jan ouviu a voz de Nan, ela finalmente resolveu tirar as olheiras de pepino dos olhos e ver o que realmente estava acontecendo. Após perceber o que estava acontecendo, o mentor pulou das mãos de Zan e gritou, esquecendo-se momentaneamente da sua própria postura. Zan tentou acalmar todos, explicando que estava apenas tentando ajudar a garota, mas a resposta de Nan não foi nada gentil. Nan não estava disposto a ouvir explicações e perguntou diretamente se Zan pensava que poderia sair dali ileso, especialmente depois de já ter uma namorada, que, segundo ele, era Miley, a quem chamava de irmãzinha. Zan, assustado e sem saber como reagir, tentou se justificar, dizendo que não tinha feito nada de errado com Miley, mas ele não conseguiu parar o furor de Nan. Um verdadeiro monstro pareceu despertar dentro de Nan, que, com toda a força, bateu na porta. A porta voou para o lado, e ele ordenou que Zan se lembrasse do que acabará de ouvir. Porém, esse episódio também envolvia Edgar, que se virou para Seung-Soo e disse que ele também era um dos gênios da academia que parecia estar traindo a confiança de todos. Mas, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, todas as atenções se voltaram novamente para Zan, e um homem furioso perguntou, com raiva,
como ele se atrevia a roubar sua esposa. Jogando fora o presente, Edgar ficou visivelmente irritado e desafiou Zan para um duelo. Nesse momento, Dali conseguiu pegar a caixa que Edgar havia corrido até ele para garantir que o conteúdo não fosse danificado. O homem, com seus servos ao lado, virou-se com confiança e disse que estava indo embora, mas que se lembraria daquela noite. Suili, então, começou a chorar pela sala e disse que Zan a tinha mudado no primeiro dia. A própria mentora, por sua vez, não estava feliz com o que acontecerá. Ao se lembrar de sua primeira impressão sobre o garoto, a mentora se convenceu de que Zan era apenas um pervertido. Porém, para Zan, era difícil aceitar o fato de que tudo o que acontecerá havia piorado ainda mais a situação. Depois de uma noite tão emocionalmente agitada, Zan decidiu que o melhor seria voltar para casa e relaxar em silêncio. Quando ele entrou no quarto do albergue, encontrou Gilbert esperando por ele. Mais tarde, Gilbert se sentou para jantar, e Zan percebeu que seu novo vizinho não tinha voltado com o cadeado vazio, mas sim com uma caixa grande e lindamente decorada. Bert perguntou o que ele havia trazido e, suspeitando que poderia ser um vinho caro, sugeriu que fosse um gesto de boas-vindas para a primeira noite de liquidação. Dali não fazia ideia do que exatamente havia trazido para casa, mas decidiu que não teria medo de olhar dentro da caixa junto com Bert. Os dois concordaram que, mesmo que fosse um bom vinho, poderiam relaxar juntos bebendo uma garrafa para dois. Dentro da caixa, havia pratos fundos feitos de material de alta qualidade, e dentro deles, algo líquido. Bert pegou o vinho e serviu em taças. Depois disso, foi o primeiro a provar a bebida, que tinha uma cor diferente da do vinho comum. Apesar disso, ele percebeu que nunca havia bebido algo tão delicioso e queria mais. Zan, naquele momento, estava desesperado, mas tentou aceitar o que estava acontecendo. Na pior das hipóteses, ele seria apenas expulso da academia. Zan decidiu então experimentar o que havia trazido e, ao dar o primeiro gole, descobriu que o sabor era realmente refinado. Foi então que o sistema apareceu e relatou que, ao consumir a poção central do Monstros, Zan havia alcançado o 4º nível de coleta de espíritos. Ele ficou encantado por ter recebido de graça um bônus com a bebida que Edgar lhe havia dado. Percebendo que a bebida poderia trazer benefícios, Zan pegou mais pratos e resolveu servir um pouco mais da poção. No momento seguinte, uma nova notificação do sistema apareceu, parabenizando por usar a poção central do monstro e alcançar o 5º nível de coleta de espíritos. Com os resultados positivos, Zan decidiu que precisava aproveitar ao máximo a poção e optou por beber tudo de uma vez, direto da garganta. Enquanto isso, Edgar e seu servo chegaram ao dormitório masculino, onde Zan morava. Um dos homens perguntou a Edgar se ele realmente queria dar uma lição no jovem naquele momento, considerando que as competições eram proibidas em áreas residenciais. No entanto, Edgar não queria lutar naquele momento. Ele apenas se lembrava da poção que havia dado a Zan em um ataque de emoções. Para preparar a mesma poção, ele passou 2 semanas no mar de poeira estelar em busca de um peixe-espírito voador, e depois passou mais uma semana preparando a poção com o núcleo daquele monstro. Foi uma experiência extremamente útil para Edgar, que agora precisava devolver a poção o mais rápido possível para seus próprios propósitos. O sistema Zan o parabenizou por mais uma infusão da poção central e pelo aumento no nível de coleta de espíritos. Zan gostou especialmente do fato de que podia simplesmente beber o líquido desejado e aumentar rapidamente seus níveis. De repente, Edgar, furioso, irrompeu na sala e abriu a porta com tanta força que parecia arrancá-la da parede. No entanto, ao ver o que estava acontecendo dentro do albergue onde Zan estava, o rosto do homem mudou. Na sala, e dali estava sentado com um homem gordo, claramente irritado, e havia um grande número de bêbados ao redor. O pote que continha a poção estava vazio e virado sobre a mesa. Edgar ficou ainda mais preocupado ao ver seu troféu, conquistado com tanto esforço, agora sendo consumido sem cerimônia. Ele pegou o pote vazio e se aproximou de Zan, perguntando, incrédulo, se ele realmente havia bebido todo o conteúdo em uma única noite. Zan, sorrindo, lembrou Edgar de quando ele próprio havia lhe entregado o pote, sugerindo que agora ninguém mais precisaria dele. Ao ouvir isso, Edgar não conseguiu se controlar e começou a derramar lágrimas, que caíram diretamente dentro do pote vazio, misturando-se com a preciosa poção. Ele então amaldiçoou Zan e o desafiou para um duelo até a morte, marcado para 3 dias depois. Caso Zan tivesse medo de confrontá-lo, ele poderia simplesmente sair da academia. Após essas palavras, Edgar se virou rapidamente, tentando controlar suas emoções. Ele queria ir até seus servos que estavam esperando do lado de fora, mas, de repente, Zan o interrompeu. Surpreso com a ousadia do jovem, Edgar se estremeceu, visivelmente sem vontade de conversar com alguém que, em sua visão, havia roubado sua futura esposa e destruído seu precioso troféu. No entanto, naquele momento,
Dali perguntou a Edgar se ele, por acaso, tinha mais daquela poção mágica. Afinal, Zan sabia quando poderia beber uma grande quantidade daquele líquido sem se preocupar com o confronto. Mas, para Edgar, aquele atrevimento já estava ultrapassando todos os limites. Ele não conseguiu se controlar e, tomado pela raiva, queria partir para a agressão. Pensando nisso, ele usou seu poder de fogo e direcionou um golpe em direção a Zan. Zan não teria tempo de fugir, então fechou os olhos, preparando-se para o impacto, esperando o momento de enfrentar o melhor aluno da academia. Porém, antes que o golpe atingisse, Gilbert apareceu na hora certa, pegando seu celular e direcionando a câmera para a cena. Gilbert começou a filmar imediatamente, e quando Edgar perguntou por que ele estava fazendo isso, Gilbert explicou que brigas eram proibidas em áreas residenciais e que os infratores seriam punidos com uma ordem para pescar. Por isso, ele estava filmando tudo como prova. Após ouvir isso, Edgar parou instantaneamente, e Gilbert pediu que ele não piorasse ainda mais a situação. Edgar não estava disposto a tolerar a chantagem e imediatamente ordenou que Bert apagasse todas as fotos que ele havia tirado durante o incidente. Porém, Bert tinha suas próprias condições e disse que um local remoto valia uma pedra espiritual, já tendo conseguido tirar 3 fotos. Além disso, ele explicou que aceitava pagamento tanto em dinheiro quanto em cartão. Edgar não suportou a situação e, com um gesto de raiva, se aproximou do grandalhão, dizendo que o pagamento seria feito por ele. No entanto, para sua surpresa, Zan também pegou seu telefone, ligou a câmera e começou a fotografar as ações ilegais do aluno. Edgar, surpreso, não esperava que seu inimigo fosse tão audaz e ordenou que ele parasse imediatamente e retirasse a câmera. Mas, em resposta, Zan disse que agora também tinha 3 imagens, e para removê-las, ele exigiria 3 pedras espirituais. Bert apoiou Zan, dizendo que ele estava aprendendo rapidamente a sobreviver neste mundo material. Zan, agradecendo ao vizinho, elogiou, dizendo que ele estava estudando com os melhores. Após isso, Bert voltou-se para Edgar e perguntou se ele entendia a gravidade da situação, se não pagasse. Edgar, sem outra opção, mandou que seus servos entregassem as pedras espirituais. Ele, então, voltou-se para Zan e, com um tom ameaçador, disse que o esperaria em 3 dias para o duelo decisivo. Em seguida, ele se retirou, deixando os vizinhos com um saco cheio de pedras espirituais. Agora, com as pedras espirituais em mãos, Zan se sentiu aliviado, mas, ao mesmo tempo, preocupado com o nível de desenvolvimento de Edgar para o duelo que se aproximava. Bert comentou com segurança que, com o 3º nível de endurecimento do sangue, Edgar era um adversário formidável, e Zan teria dificuldades para se destacar nesse confronto. Zan estava ciente de que a diferença de nível entre eles era grande e que, com seu próprio desenvolvimento, ele estava em desvantagem. Bert sugeriu que seria possível evitar a luta, mas Zan sabia que recusar o duelo significaria perder para sempre o direito de participar da academia, o que teria consequências graves para ele. Diante disso, ele não teve escolha e aceitou o fato de que teria que enfrentar Edgar no duelo. Nesse momento, o sistema apareceu e informou que uma nova tarefa havia sido atribuída a Zan. Ele precisava obter pontos de habilidade para desbloquear uma habilidade especial. Quando ele atingisse 10 pontos, poderia finalmente liberar essas habilidades. Isso deixou Zan irritado, pois ele achava que as tarefas do sistema eram inúteis e desconfortáveis, principalmente considerando o cenário atual, em que ele acabará de ser confundido com um pervertido e agora estava sendo desafiado para um duelo mortal. A tarefa imposta pelo sistema parecia cada vez mais inadequada para Zan, especialmente considerando a situação em que ele se encontrava. No entanto, ele não tinha escolha, já que não podia alterar a missão. Agora, ele se via sem poder de decisão, mas com a necessidade de completar a tarefa. Quando um estranho passou por eles, Zan decidiu tentar iniciar uma interação, cumprimentando a garota que passou por ele. A garota não teve tempo para uma conversa e perguntou diretamente o que ele queria e por que havia parado no meio da rua. Zan, um pouco desajeitado, pegou um esfregão e, estendendo para ela, perguntou: "Foi por acaso que eu não perdi isso?" No entanto, a reação da garota foi totalmente inesperada. Ela pegou o esfregão e, sem hesitar, o quebrou em 2 partes, explicando que não fazia parte da turma de limpeza. Embora um pouco assustado com a reação da garota, Zan ficou aliviado por ela não tê-lo chamado de pervertido ou ter tentado atacá-lo imediatamente. Nesse momento, o sistema apareceu e informou que Zan havia completado o primeiro passo da missão, contando um ponto por sua interação bem-sucedida. Apesar de achar a tarefa boba, ele reconheceu que seria fácil de completar. Com um pouco mais de confiança, Zan foi até a sala de jantar e se aproximou de uma garota, perguntando se ela estava sozinha. Porém, ele ficou desconfortável e acabou adiando sua refeição. Para piorar, ele fez uma piada sobre ela comer muito,
o que fez com que a garota ficasse irritada e jogasse um prato de comida na cara dele. O sistema imediatamente contou 2 pontos pela interação, e Zan sentiu que, apesar da situação embaraçosa, estava conseguindo aumentar seu nível de força de maneira inusitada. 3 dias depois, o boato sobre as atitudes de Zan já estava se espalhando entre as garotas da academia. Elas estavam comentando sobre como ele tentava atordoar todas as mulheres que via, com suas piadas e tentativas de conversa. As garotas começaram a se preocupar com ele, achando que ele estava apenas tentando se destacar de uma maneira um tanto estranha. No entanto, Zan percebeu que, apesar de suas tentativas frustradas, ele estava conseguindo uma reação das meninas, até mesmo levando algumas delas a bater nele ou a pedir que ele fizesse isso. No fim dos 3 dias, o sistema informou que a missão estava concluída. Zan havia acumulado 20 pontos, o que lhe dava a chance de desbloquear habilidades especiais. Ele aceitou a oferta do sistema sem hesitar, ansioso por adquirir uma nova habilidade. O sistema parabenizou Zan pela nova habilidade, e ele sentiu algo diferente quando sua mão começou a brilhar com uma chama infinita. Ele descobriu que sua nova habilidade era um punho de cura, algo que ele nunca imaginou que precisaria, mas que poderia ser útil de maneiras inesperadas. Zan agora estava mais preparado para o que viria, mas não sabia como essa habilidade nova poderia influenciar o duelo contra Edgar que se aproximava. Apesar da habilidade recém-desbloqueada, Zan não conseguia ver seu valor. Ele achava que o punho de cura era uma diversão infantil, algo que não precisava, especialmente quando estava lidando com uma situação mais séria, como o duelo iminente contra Edgar. Para ele, a habilidade parecia inútil em combate, e ele não entendia por que deveria tratar seu inimigo com o punho durante a luta. Irritado, ele novamente chamou seu sistema de estúpido, e em um impulso, deu um soco no gato do sistema, que estava tentando acalmá-lo. O sistema implorou para que ele se acalmasse, mas Zan estava tão frustrado que não queria mais ouvir. Ele estava decidido a seguir seu próprio caminho e fazer suas próprias escolhas, confiando somente em si mesmo. Zan então resolveu investir os pontos conquistados na força, já que sentia que isso prepararia melhor para o duelo contra Edgar. Sua força aumentou para nível 30, um avanço considerável para enfrentar um oponente poderoso como Edgar. O dia finalmente chegou. Zan teria que se enfrentar com Edgar, e o homem estava tão furioso quanto antes. Quando Edgar cumprimentou Zan, perguntando se ele estava pronto para o duelo mortal, Zan tentou uma abordagem diplomática, pedindo mais alguns dias para se preparar. Porém, Edgar respondeu de maneira inflexível, dizendo que o único resultado possível seria Zan morrer ou Edgar sobreviver. O tom ameaçador de Edgar não deixou espaço para negociação. À medida que a multidão se reunia na praça, muitos estavam curiosos para ver quem seria o adversário de Edgar. Alguns comentaram sobre as ações de Zan, que havia abordado várias garotas de maneira inconveniente, o que o fez ser visto de forma negativa por outros alunos. Ele não era considerado uma ameaça séria para um guerreiro experiente como Edgar, e os comentários indicavam que a luta seria desigual. Zan, ainda em sua classe de limpeza, se viu em uma situação complicada, pois enfrentaria Edgar sem uma arma adequada. Edgar então pediu para que seus servos trouxessem sua arma, determinada a garantir que ninguém pudesse acusá-lo de desonestidade no combate. No entanto, Zan, sem saber o que esperar de uma luta real, não tinha uma arma própria. Edgar, percebendo a falta de preparação de Zan, ainda manteve sua postura arrogante, entregando-lhe uma lança feita de ferro profundo, um material extremamente pesado e resistente, com 360 kg de peso. Por mais poderosa que fosse a arma, ela se quebrou nas mãos de Zan assim que ele a tocou. Não foi uma tentativa de força, mas apenas um movimento simples, e a arma se partiu com facilidade. Edgar, atônito ao ver sua arma quebrada, quase perdeu a compostura. Ele estava indignado, mas se forçou a manter a dignidade e não mostrar fraqueza. O público ao redor começou a comentar, achando que Zan poderia ser mais forte do que parecia, já que ele havia quebrado uma lança de ferro profundo com um simples toque. Edgar, consumido pela fúria, disparou na direção de Zan, com todas as suas forças e raiva concentradas. O impacto seria imenso, e o jovem Zan estava completamente despreparado. Ele nunca havia lutado antes, não sabia como se esquivar ou onde se posicionar para evitar o golpe fatal. Ele ficou parado, esperando, talvez na esperança de que algo ou alguém o ajudasse. Enquanto isso, Edgar zombava dele, perguntando se ele estava louco por ficar ali, sem se mover. E, com um sorriso malicioso, prometeu a Zan que ele logo descobriria o que significava ser atingido por um golpe de um cultivador experiente. Mas, no momento do impacto, algo surpreendente aconteceu. Zan, de maneira inesperada, estendeu a mão. A colisão das forças dos dois se transformou em uma explosão de energia, algo que ninguém esperava. Edgar, surpreso e confuso, parou no meio do caminho.
Ele não entendia o que havia acontecido. A força de seu ataque foi repentinamente bloqueada por Zan, que estava aplicando toda a sua força para interromper o fluxo de energia de Edgar. As pessoas ao redor, que assistiam à luta, começaram a rir, achando que Zan estava apenas tentando fazer uma apresentação engraçada. Ninguém acreditava que um cultivador mais fraco poderia realmente impedir um golpe tão poderoso. Edgar, enfurecido e frustrado, não sabia mais como reagir. Seu ataque estava sendo neutralizado por Zan, e isso só o deixava ainda mais irado. Ele tentava se soltar, mas não conseguia. Nesse momento, Zan, com um sorriso confiável no rosto, levantou-se e disse que, embora nunca tivesse lutado antes, ele estava se saindo melhor do que qualquer um poderia esperar. Ele estava, de fato, lidando com um inimigo muito mais forte do que ele próprio. Com um gesto suave, Zan fez Edgar cair de joelhos, ainda com a mão dele pressionada. Ele perguntou, quase brincando, o que Edgar achava que deveria fazer a seguir. Mas, para surpresa de todos, Edgar, já derrotado e humilhado, pediu que Zan soltasse sua mão. Mesmo com a dor evidente, ele parecia não querer continuar com o embate. Mas Zan, que não era tolo, sabia que não era hora de ser gentil. Ele, com um sorriso malicioso, apertou ainda mais a mão de Edgar, levantando do chão com facilidade. Em um movimento rápido, Zan jogou Edgar para o chão com uma força impressionante, quebrando o solo sólido sob ele. Agora, Edgar, o tão temido cultivador, estava deitado no chão, derrotado e sem forças. A espuma saía de sua boca, uma clara indicação de que o golpe havia sido devastador. Zan havia superado um inimigo muito mais forte, e o público ao redor estava estupefato. O jovem, que até então era visto como um novato sem habilidades, agora era visto com outros olhos. Ele não só resistiu a um ataque mortal como conseguiu virar a luta a seu favor, derrotando Edgar de forma impressionante. A vitória de Zan era um marco em sua jornada, e agora ele era alguém a ser temido, apesar de seu comportamento irreverente. Zan estava exultante, cheio de orgulho por ter derrotado Edgar, aquele que todos temiam na academia. O público, no entanto, estava perplexo. Não conseguiam entender como alguém tão fraco e irreverente havia conseguido vencer um adversário tão poderoso. Edgar, ainda atordoado e com dificuldade para se levantar, tentou se recuperar, mas suas forças já estavam diminuindo. Ele se virou para Zan, dizendo que o jovem o derrotou de maneira inesperada, causando ainda mais problemas para si mesmo. Na tentativa de demonstrar sua força e músculos, Edgar começou a rasgar suas roupas, mas alguns espectadores perceberam que ele estava apenas tentando disfarçar a lesão que havia sofrido. Sua confiança começava a vacilar, e ele finalmente reconheceu que Zan realmente o feriu de forma significativa. Edgar explicou, então, sobre sua técnica especial, o punho explosivo traumático, um golpe que se tornava mais poderoso quanto mais ele fosse ferido. Ele tinha intenção de usar essa técnica contra Zan, e, com um brilho intenso em seus punhos, avançou com uma força renovada. Zan percebeu que estava em grande perigo. O punho de Edgar estava prestes a atingi-lo com uma força devastadora, e ele sabia que precisava agir rapidamente para sobreviver. Então, sem hesitar, ele usou sua habilidade recém-adquirida, o punho curativo. A energia especial começou a fluir para o corpo de Edgar, e ele imediatamente sentiu algo estranho acontecendo em seu corpo. O poder do punho curativo fez com que sua raiva começasse a desaparecer. De repente, ele se sentiu relaxado e confortável. Era uma sensação única, que ele não conseguia controlar, mas que o fazia sorrir. À medida que Edgar começava a perceber que seus ferimentos estavam se curando, ele começou a desacelerar, e seu poder explosivo começou a desaparecer. Ele estava perdido, sem saber o que estava acontecendo ou porque suas habilidades estavam falhando. Aproveitando o momento de distração, Zan agarrou a mão de Edgar, com uma força renovada, lançou o homem no chão com facilidade, como fizera antes. Edgar, novamente derrotado, não conseguia entender o que havia acontecido. Ele havia usado sua técnica mais poderosa, mas parecia que algo havia interferido com seu poder explosivo. Ele se sentia estranho, como se estivesse perdendo sua força e controle. Apesar de sua técnica, Zan o havia superado novamente, e o poderoso cultivador agora estava à mercê do jovem. A batalha que parecia ser uma vitória certa para Edgar se transformou em um pesadelo para ele. Zan havia usado sua habilidade curativa não apenas para se defender, mas para desestabilizar seu inimigo, fazendo com que ele perdesse todo o controle sobre sua técnica. O jovem estava começando a entender que, às vezes, a verdadeira força não está apenas em atacar, mas em entender como usar o poder de maneira inteligente. Agora, com Edgar no chão novamente, Zan sabia que ele tinha vencido, mas o que viria a seguir ainda era um mistério. À medida que Edgar tentava se levantar,
Os espectadores ao redor começaram a perceber que ele estava realmente sendo superado por Zan, alguém que havia sido subestimado por todos. Ele acreditava que ainda poderia usar sua força explosiva e derrotar Zan de uma vez por todas. Quando ele feriu seu próprio corpo novamente, sua forma cresceu de maneira monstruosa, como um gigante prestes a destruir tudo em seu caminho. No entanto, Zan não se intimidou. Ao contrário, ele usou novamente seu punho curativo, com a esperança de neutralizar o poder de Edgar mais uma vez. Quando as duas forças se colidiram, algo impressionante aconteceu. Edgar sentiu a energia curativa entrar em seu corpo, mas, ao invés de se fortalecer, seu poder parecia começar a desaparecer. Ele ficou confuso, percebendo que a força que o estava tornando mais forte também estava o enfraquecendo, como se estivesse sendo drenado. Seu tamanho começou a diminuir rapidamente, e, em segundos, ele voltou à sua forma normal, completamente curado e sem um único ferimento.